Olá, tudo bem com você? Bem, eu estou aqui nessa aula muito especial para a gente falar de inclusão. Mas o que eu vou trazer são detalhes, informações ligadas à relação da inclusão com o sistema socioeducacional. Então, eu quero que você se divirta, curta, revise, reveja quantas vezes você quiser essa aula. Meu nome é Iraildon Mota, eu sou jornalista de formação, sou Relações Públicas, fundador da organização social ONG com Rádio, fundador da Escola com Rádio, professor de jornalismo e de comunicação e sou especialista em acessibilidade. É um prazer enorme estar aqui com você. E para falar de inclusão é preciso a gente poder exercitar isso de maneira muito prática. Então, eu vou fazer a minha audiodescrição, a minha descrição ou a minha autodescrição, dá tudo na mesma. Eu sou um homem negro, de pele clara, tenho 1,75 m de altura, sou magro, tenho cabelos ralos, alguns cabelos brancos aqui dos lados, nariz e boca grossa. Estou usando um blazer azul com uma camiseta por dentro azul e atrás de mim tem um telão que eu não sei quais são as imagens que vão colocar depois, que é o que a gente chama de chroma key, é um pano verde. Na minha frente tem o Ian e tem um monte de equipamentos, inclusive a câmera da qual eu estou falando com vocês. Vamos em frente? Vamos falar de inclusão? Bem, falar de inclusão nos espaços socioeducativos em pleno 2025 é reconhecer que a escola continua sendo a principal porta de entrada para o exercício de todos os demais direitos. Segundo dados oficiais mais recentes, cerca de 14% da população brasileira declara ter algum tipo de deficiência, mas menos de 4% das matrículas da educação básica correspondem a estudantes que recebem apoio especial. Essa discrepância revela uma subnotificação, ou seja, barreiras de acesso e uma evasão silenciosa. A discrepância não é só quantitativa. Pessoas com deficiência apresentam taxas de analfabetismo ainda 3 vezes maiores e renda média quase 40% inferior à de uma pessoa sem deficiência, indicando que o obstáculo educacional se converte em desvantagem econômica e social ao longo da vida. Nos ambientes socioeducativos, creches, escolas, bibliotecas comunitárias, organizações sociais, centros de juventude, essas barreiras extrapolam o currículo e assumem formas concretas, degraus que impedem o uso de cadeiras de roda, ausências de materiais em braille ou áudio, vídeos sem legendas ou audiodescrição, práticas pedagógicas que ignoram diferentes ritmos de atenção, além de preconceitos que se disfarçam em expectativas baixas ou superproteção excessiva para com as pessoas com deficiência. Acessibilidade, diversidade e inclusão formam um tripé de qualquer projeto pedagógico que se pretenda verdadeiramente cidadão. A acessibilidade garante o como: rampas, sinalização tátil, tecnologias assistivas, legendas em tempo real, flexibilização de avaliações. A diversidade lembra o quem: corpos, cognições, culturas e histórias distintas que não devem ser toleradas, mas reconhecidas como fonte de aprendizado mútuo entre as pessoas que estão ali naquele ambiente. Já a inclusão articula o para quê, transforma diferenças em potência coletiva, garantindo que todos aprendam, ensinem e convivam em pé de igualdade. Quando uma professora de ciências prepara modelos táteis em impressão 3D para um aluno cego e, simultaneamente, ele ativa legendas automáticas para colegas surdos, ela materializa esse tripé. Quando a gestão desenha um mapa em relevo na entrada da biblioteca do bairro e convida jovens com deficiência intelectual a mediar clubes de leitura acessíveis, amplia o conceito de cultura como território de todos. Discutir inclusão também significa enfrentar o capacitismo, a crença de que a deficiência é sinônimo de incapacidade e suas intersecções com racismo, sexismo
e até com a pobreza. A pesquisa mostra que estudantes negros e negras com deficiência sofrem índices ainda maiores de reprovação e abandono, denunciando que discriminação se acumulam. Cada rampa construída, cada vídeo com audiodescrição, cada mudança de vocabulário que troca portador de necessidades especiais por estudante com deficiência não é um detalhe cosmético. É um tijolo na construção de uma democracia que se quer plena. A escola que não se adapta reforça um ciclo excludente. A que se reinventa instaura uma cultura de empatia, criatividade e justiça social, indispensável a uma sociedade que valoriza a diferença como motor de inovação e de convivência. Incluir, portanto, é mais do que abrir a porta. É garantir que todos consigam atravessá-la com dignidade, participem do processo de aprendizagem e saiam empoderados para transformar o mundo que os espera. Garantir cada uma das 8 camadas de acessibilidade, ou seja, acessibilidade arquitetônica, comunicacional, digital, atitudinal, metodológica, instrumental, programática e acessibilidade natural, alinha forma, conteúdo e contexto ao princípio do desenho universal, reduzindo a necessidade de adaptações emergenciais no futuro. Quando o espaço é concebido para o maior número possível de corpos e mentes desde o início, rampas não são extra, legendas não são favor e protocolos de evacuação acessível não precisam ser improvisados. Tudo já faz parte do DNA do projeto pedagógico. Diversidade é o fato sociológico de que sujeitos diferem em corpos, mente, cultura, gênero, etnia, orientação, crença e experiências. Ela não se cria, ela existe. O papel da instituição é enxergá-la como riqueza, não como anomalia. Imagine uma turma com uma menina surda, um garoto com TDAH, 2 alunos indígenas e 3 estrangeiros. Esse mosaico gera repertório interdisciplinar que enriquece debates sobre língua, território, modos de aprender e perspectivas de mundo. Inclusão é o processo intencional que transforma a diversidade em participação efetiva, usando a acessibilidade como ferramenta. Sem diversidade, fica muito claro agora que a inclusão não tem quem abarcar. Sem acessibilidade, a inclusão vira discurso vazio. Incluir é planejar aulas multifonéticas, garantir meios de acesso variados e cultivar relações de respeito. Pense numa feira de ciências em que cada grupo escolhe seu formato de apresentação. Vídeo legendado, maquete tátil, podcast, painel visual simplificado, enquanto a escola fornece intérprete de Libras, mesa de experimentação em altura regulável e roteiro em leitura fácil. A experiência respeita estilos cognitivos, promove cooperação entre pares e torna todos os coprodutores do conhecimento. Quando esses 3 eixos convergem, o resultado é pertença. A pessoa com deficiência visual deixa de ser visitante eventual e torna-se coproprietário do espaço socioeducativo. A sinergia potencializa o aprendizado de todos, estimula a empatia, expande a criatividade coletiva e cumpre o objetivo de qualquer política pública contemporânea. E qual é essa política? Garantir direitos sem deixar ninguém para trás. Escuta esse exemplo. Rafael é um professor de ciências numa biblioteca comunitária integrada à escola. Ele recebeu Júlia, de 9 anos, que tem TEA nível 3, para uma visita à nova exposição tátil de fósseis impressos em 3D. Júlia ama dinossauros, mas crises sensoriais podem surgir se o ambiente for imprevisível. Rafael decide transformar a visita em laboratório vivo de acessibilidade, demonstrando como cada camada, alinhada ao desenho universal, sustenta a inclusão. E vamos conhecer cada uma dessas camadas. Acessibilidade arquitetônica ou física. Rampa antiderrapante, piso tátil direcional e corrimãos duplos permitem que colegas com cadeira de rodas cheguem junto.
Essa infraestrutura já nasceu com o projeto porque se planejou para que todos, desde o início, estivessem lá ou pudessem acessar esse espaço. Comunicacional. Na porta, um QR Code ativa o Sonore, sistema que descreve o ambiente em áudio para Júlia. Júlia recebe a descrição do ambiente em detalhes, com fones de ouvidos. Colegas surdos enxergam a mesma informação em Libras num telão graças ao Lib, que é uma central de Libras com intérpretes que podem atender tranquilamente a todas as informações que ela precisar. Ou seja, são informação multimodal que facilita o processo de acessibilidade desse espaço e desses objetos que vão estar nessa feira de ciência. Outra camada é a digital. Totens de consulta exibem contraste alto e navegação por teclado. O site da biblioteca cumpre o WCAG, que é a nomenclatura utilizada para que a acessibilidade digital possa acontecer. Tudo foi pensado como parte do ecossistema e, claro, com o Sonore, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona, provando que a acessibilidade digital é a extensão natural da acessibilidade física, da acessibilidade comunicacional. Uma outra camada é a atitudinal. Rafael abre a atividade discutindo capacitismo. Recursos existem porque cada corpo importa. Combina com a turma Sinais para respeitar as pausas sensoriais de Júlia. Empatia vira regra de convivência num ambiente verdadeiramente inclusivo. Para a gente ter uma noção de que é possível os espaços serem mais acessíveis, eu quero mostrar para vocês duas experiências, na verdade, dois projetos muito importantes que a Conradio desenvolveu ao longo desses anos aqui. Um deles chama-se Sonore e eu quero que vocês vejam a aplicabilidade dele no hospital. Assim que eu entrei, que eu coloquei o QR Code, o meu celular no QR Code, né? Eu fiquei encantada com a riqueza de detalhes que o Sonore apresenta, né? Ele coloca detalhes que a gente de baixa visão e cegos só imagina, ou às vezes nem imagina no local, né? Então isso é muito importante, é uma ferramenta muito importante e eu acho que todos os espaços públicos, privados, deveriam ter para dar uma orientação melhor para a pessoa com deficiência visual, né? Porque assim, você às vezes se encontra num ambiente, você não sabe onde está o banheiro, você não sabe onde está o bebedouro, você não sabe onde está a escada, o elevador. E aí quando você chega logo na porta, que você acessa o QR Code, ele já vai te dar uma orientação do ambiente, o que é o ambiente, o que tem no ambiente, os lugares que você vai precisar chegar, uma escada, um elevador, um corredor. Eu achei bem válido. Tá de parabéns o pessoal do Projeto Sonore. Um dos grandes desafios dos espaços de ensino-aprendizagem geralmente é as Libras, porque é uma língua e é difícil aprender línguas. Claro, não é tão fácil assim. E nós, com esse desafio em mão, resolvemos inventar uma central de Libras que consegue, através da tecnologia e de intérpretes de Libras, fazer com que qualquer instituição possa não deixar a pessoa surda sem a informação, sem a comunicação e sem a acessibilidade. Dá uma olhada aqui o que é o Lib, que é uma invenção da Conradio também. Márcia, bom dia. Bom dia, Josi, tudo bom? Pode me ajudar aqui no atendimento com uma pessoa surda? Posso sim, está às ordens. Ele está com um problema com a documentação que está atrasada. Josi, pois você diga a ele que ele vai precisar mudar o nome completo dele e o número do protocolo. Eu vou entregar um formulário para ele vai preencher para mim, certo?
A jornada comprova que quando a acessibilidade, a diversidade e a inclusão se entrelaçam sob um desenho universal, não há adaptação especial, há experiência integral. E é isso que a inclusão prevê, necessita. Essa é a essência da inclusão. Cidadania não é concessão, é fundamento constitucional. Para os mais de 18 milhões de brasileiras e brasileiros com deficiência, a lei não fala em caridade, mas fala em direito subjetivo exigível. O artigo 5º da Constituição proíbe discriminação. O artigo 227 impõe à família, sociedade e poder público o dever de amparar crianças e adolescentes com deficiência, garantindo educação e convivência comunitária. Esses princípios ganham força com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporado como status constitucional pelo Decreto 6.949 em 2009. O seu artigo 9 obriga a eliminar barreiras físicas, comunicacionais, tecnológicas e atitudinais. Não é favor quando uma rampa substitui degraus ou um vídeo traz audiodescrição. É execução desse comando. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, a Lei número 13.146 de 2015, traduz a Convenção em deveres concretos. O artigo 28 garante educação inclusiva em todos os níveis, com recursos acessíveis desde o primeiro dia de aula. O artigo 42 assegura transporte adaptado. O artigo 53 tipifica como crime recusar matricular estudante com deficiência. Na esfera trabalhista, o artigo 93 da CLT obriga empresas com 100 ou mais empregados a reservar pelo menos 2 a 5% das vagas para trabalhadores com deficiência. Cultura também é um direito. Teatros, cinemas e museus também devem ofertar audiodescrição e libras. O artigo 44 da LBI é muito claro nisso. Durante eleições, o artigo 91A da Lei 9.504/1997 exige sessões com acessibilidade plena, inclusive comunicacional. Quem vive em extrema pobreza conta ainda com o benefício de prestação continuada da assistência social, o que é conhecido como LOAS. Lá no artigo 20, direito envolve proteção. O artigo 88 da LBI pune quem submete pessoa com deficiência a condições degradantes ou nega atendimento de saúde. Cada rampa, legenda ou intérprete não é gentileza. É execução de normas que, se descumprida, gera multa, indenização e até detenção. Defender esses direitos faz 7% dos brasileiros com deficiência ocuparem o centro da vida pública. Para reconhecer o que impede ou facilita a participação de cada educando, o primeiro passo é olhar a escola, a sala de aula, o espaço físico, a parte humana, como um ecossistema vivo. As barreiras costumam aparecer em 3 frentes que são interligadas. Primeiro, a barreira física salta aos olhos. Degraus que substituem rampas, carteiras fixas, impossíveis de arrastar, corredores estreitos que travam uma cadeira de rodas, mas ela também é silenciosa quando a iluminação ofusca quem tem hipersensibilidade visual ou quando o som ecoa demais e confunde estudantes com TEA. As barreiras comunicacionais surgem quando a aula depende exclusivamente de leitura de slides e o aluno cego não recebe o texto em formato digital ou quando o vídeo sem legenda exclui quem é surdo. Já a barreira atitudinal é a mais difícil de demonstrar porque mora nas expectativas baixas. Ele não vai conseguir. Na superproteção que nega autonomia e nas piadas capacitistas disfarçadas de brincadeiras. Para perceber as necessidades específicas de cada estudante, o educador precisa adotar uma postura investigativa e empática. Começa por observar sinais sutis. O aluno com TDAH que se levanta repetidamente pode estar pedindo estímulo sensorial.
A menina com baixa visão, que aproxima demais o rosto do caderno, revela a necessidade de fonte ampliada. O garoto autista, que tampa os ouvidos durante o recreio, evidencia sobrecarga auditiva. Ferramentas simples ajudam muito. Diário de bordo para anotar comportamentos recorrentes, entrevista com responsáveis para entender rotinas fora da escola, questionários sobre interesses e estilos de aprendizagem também ajudam muito. A parceria com equipe multiprofissional, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fornece pistas técnicas, mas quem convive diariamente com o aluno capta nuances que nenhum laudo descreve. A escuta ativa fecha o ciclo dessas dicas que eu estou te passando aqui. Mais do que ouvir palavras é captar gestos, pausas, preferências e desconfortos. De maneira prática, consiste em fazer perguntas abertas. Um exemplo: como você se sente fazendo essa atividade? Validar emoções é uma outra estratégia interessante. Entendo que esse barulho incomoda. E co-criar soluções. Que tal a gente usar fones de ouvidos com ruído branco? Essas atitudes desmontam hierarquias e colocam o jovem como especialista de si mesmo. Relatórios breves compartilhados entre professores registram descobertas e evitam que adaptações tenham prazo de validade. Quando a observação atenta encontra a escuta genuína, as barreiras deixam de ser obstáculos invisíveis e se transformam em alvos concretos de intervenção. O educador passa a desenhar atividades com trajetos alternativos, oferece materiais em múltiplos formatos e, sobretudo, cria um ambiente onde o estudante sente que suas singularidades não são um problema a tolerar, mas fonte legítima de conhecimento para a turma inteira. Uma escola verdadeiramente inclusiva nasce quando pessoas com deficiência participam desde o diagnóstico das barreiras até a validação das soluções. É com elas e para elas. Rampas, pisos táteis, audiodescrição, intérprete de Libras, flexibilização de avaliações e formação anticapacitista não podem ser enxergados como benevolência. São dever legal e parte do desenho universal que antecipa necessidades sem segmentar turmas especiais. Para você ter uma ideia e visualizar como esse processo se materializa na prática, assista esse vídeo com a Bruna. No centro da tela, Bruna Alves, pele morena, cabelo preto, liso e longo, usa óculos e veste uma blusa branca. Ela segura o microfone com a mão direita. Ao fundo, logo do projeto Mulheres de Visão. Estou fazendo pedagogia, estou no 6º período e estou estagiando em uma escola da rede municipal. Quando eu cheguei na escola, era tudo muito novo para mim, eu não sabia como eu ia fazer, o que eu iria fazer e, além de tudo isso, as pessoas também não sabiam o que fazer comigo. E aí eu tive que criar algumas estratégias para poder sobreviver naquele ambiente. Eu tive uma ideia, na verdade, uma ideia de que eu iria me apresentar. Não posso falar sobre eles, eu vou falar sobre a minha pessoa. E aí eu falei para as crianças, eu mostrei para eles o que era bengala, para que ela servia. Eu vendei eles, eu fiz com que eles tivessem aquela experiência de saber como que eu enxergava, né? Como que eu via, porque eu falava para eles que eu não enxergava, mas eles ficavam perguntando, mas tu não enxerga como? Como que tu vê? Sempre despertava aquela curiosidade nas crianças. Mostrei livros em braille, mostrei vídeos sobre inclusão social e fiz todo esse movimento na escola assim que eu cheguei. Eu acho que isso eles vão levar para a vida, né? Não vai ficar só ali, eles nunca mais vão esquecer que tiveram contato com uma pessoa com deficiência e que quando eles chegarem em outra pessoa, ela talvez não vai sofrer o que eu sofri. Não que tenha sido um sofrimento, mas ela não vai sentir o que eu senti. Eles já vão agir diferente, eu acredito. Para além do que ela disse nesse vídeo, ela relata também como assumiu o papel de consultora interna. Ela mapeou rotas inacessíveis, avaliou clareza das descrições orais, revisou protocolos de emergência e ajudou a implementar o Sonore e o LIB dentro dessa escola. Bruna é um exemplo muito concreto que, quando a própria comunidade com deficiência orienta as mudanças, a escola evolui de adaptações pontuais para uma cultura em que cada recurso acessível
é usado por todos. Todos os alunos, familiares e os visitantes daquele espaço educacional. O convite aqui é muito simples. Pare e ouça quem vive a realidade das barreiras. Incorporar pessoas com deficiência a comissões de planejamentos, bancas de projetos e espaços de decisão torna a acessibilidade contínua, não um evento isolado. A partir desse diálogo, surgem soluções sustentáveis, aulas multimodais, onde o conteúdo pode ser lido, ouvido ou sentido, layout flexível, que acolhe múltiplas corporalidades, práticas avaliativas que premiam a compreensão, não o formato. Portanto, antes de perguntar o que falta para sermos inclusivos, abra espaço para que a resposta venha de quem mais entende do assunto. A Bruna é uma dessas pessoas, mas eu tenho certeza absoluta que aí onde você está, tem muitas pessoas tão capazes quanto a Bruna. Mas deixa eu falar um assunto com vocês muito sério, que é extremamente importante para todo um processo de inclusão global, eu diria. Responsabilidade compartilhada. E eu quero falar exatamente quando essa engrenagem pública engasga na prática. O Brasil ostenta nas estatísticas uma rede de acolhimento considerada robusta. O último censo do Sistema Único de Assistência Social registrou 8.834 centros de referência de assistência social, que é o que a gente conhece como CRAS, e mais de 2.942 centros de referência especializados de assistência social, os CREAS, distribuídos por todo o território brasileiro. Some-se a ele cerca de 240 centros especializados em reabilitação, que é o CER, do SUS, milhares de salas de recursos multifuncionais espalhados pelas escolas e uma extensa coleção de manuais, guias e fluxos que detalham cada etapa do atendimento à pessoa com deficiência. À primeira vista, pareceria impossível que um estudante ficasse desassistido. No entanto, eu sei que você sabe dessa realidade, a realidade cotidiana, o dia a dia, revela uma engrenagem que gira cheia de folgas. Há muita informação e pouca formação vivencial, muito protocolo e quase nenhum treinamento prático capaz de converter letra de lei em solução concreta. Nos CRAS, equipes socioassistenciais dominam os formulários do cadastro único, sabem como liberar o benefício de prestação continuada e conhecem o roteiro burocrático para encaminhamentos para onde eles quiserem do ponto de vista dessa necessidade de política pública. Mas grande parte desses profissionais jamais experimentou navegar num corredor em cadeira de rodas, ler um texto exclusivamente com software leitor de tela ou comunicar-se apenas em libras por um turno inteiro de trabalho. Faltam vivências que tornem o conceito de acessibilidade algo tátil, sensível e indelével. O problema também se repete nos CREAS. Embora disponham de fluxos minuciosos para casos de violação de direitos, raramente acompanham o aluno à sala de aula para entender como a barreira atitudinal realmente funciona, como a superproteção de um professor ou a piada capacitista dos colegas pode ser tão nociva quanto um degrau sem rampa. A rede de saúde oferece o CER, responsável pela reabilitação física, auditiva, visual e intelectual. Contudo, a fila para órtese, próteses e laudos chega a ultrapassar um ano em alguns estados. Enquanto isso, a escola aguarda o documento para justificar as adaptações curriculares, os CRAS aguarda o mesmo laudo para instruir o processo do BPC e o CRES fica de mãos atadas quando o aluno começa a faltar por dificuldades de acesso. Forma-se um jogo de empurra-empurra institucional em que cada órgão cumpre sua parte formal e ainda assim o estudante volta para casa sem o recurso, sem o transporte adaptado e sem o apoio pedagógico adequado para aquela situação. É claro que existe muito desconhecimento sobre técnicas que podem facilitar muito além da entrada desse aluno na escola, no projeto socioeducativo,
que são elementos dos quais muitas vezes falta formação para os profissionais educadores desse espaço. Então, no universo educacional, as salas de recursos multifuncionais deveriam funcionar como núcleos de tecnologias assistivas, emprestar leitores de telas, lupas eletrônicas, pranchas de comunicação alternativa, ensinar docentes a usá-las. Na prática, inúmeros professores confessam que recebem o armário cheio de dispositivos, mas ninguém lhes mostrou como integrar esses recursos a um plano de aula, por exemplo. O programa Escola Acessível destina verba para pequenas obras e materiais adaptados, mas o rateio anual nem sempre cobra a manutenção de rampas, pisos táteis, sinalização em braille ou contratação de intérprete de Libras em tempo integral. Consequentemente, essas adaptações físicas são feitas pela metade e recursos humanos tornam-se dispensáveis justamente quando mais necessários. Conselhos da pessoa com deficiência municipais e estaduais existem para fiscalizar a execução da Lei Brasileira de Inclusão e propor políticas públicas. Contudo, comparecem esporadicamente às escolas por falta de transporte ou de convites formais. Pontos de cultura acessíveis e centros paraolímpicos que deveriam ampliar a jornada escolar por meio de lazer e esporte adaptado permanecem pouco articulados à rede de ensino. Alunos só chegam a esses espaços quando a família já tem informação privilegiada ou apoio de uma organização social local. Nesse cenário, a lacuna entre norma e prática penaliza sempre quem deveria ser mais protegido. A criança cega é liberada mais cedo para evitar risco nos corredores. O adolescente surdo passa a estudar em um turno diferente porque não havia intérprete de Libras naquele horário. A criança com paralisia cerebral repete ano após ano porque a cadeira de rodas motorizada solicitada ao CR ainda não foi entregue. A sociedade inteira se torna excludente porque cada órgão cobra do outro a solução que não sabe de fato como executar. Sair desse impasse exige substituir o acúmulo de PDFs por experiências imersivas e protocolos intersetoriais simples. Comissões locais de acessibilidade precisam reunir mensalmente escola, CRAS, CREAS, CR e conselhos de defesa da pessoa com deficiência, produzindo atas públicas, documentos e prazos fechados para cada ação que for desenvolvida nesse sistema educacional. Oficinas sensoriais, onde professores, técnicos socioassistenciais e profissionais de saúde troquem de papéis por um dia, experimentando navegar vendados, usar leitores de tela, depender de intérprete de Libras, tem um potencial para fazer mais pela empatia institucional do que qualquer guia de 100 páginas. Indicadores objetivos, como o tempo médio entre identificação da barreira e implementação da solução, ou a evasão escolar de alunos com deficiência por bairro, devem ser compartilhadas em painéis acessíveis a cada comunidade. Responsabilidade compartilhada não se exerce com pilhas de documentos. Exige conhecimento aplicado, vivência concreta e diálogo permanente. Enquanto informações e práticas não se encontrem, o sistema continuará apresentando números vistosos, porém produzindo exclusão na ponta. A inclusão plena passa por transformar cada CRES, cada CRAS, cada escola e cada sala de aula em territórios de vivência, e não apenas de discurso dos direitos das pessoas com deficiência. E eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Óbvio que todos esses assuntos dariam várias aulas, mas aqui o tempo exige a nossa otimização desse espaço. Então quero agradecer e dizendo para vocês o seguinte, que a gente chegou ao fim dessa jornada nessa conversa aqui. Mas quando a gente olha para trás, fica muito evidente que acessibilidade, diversidade e inclusão são eixos de uma mesma engrenagem. A acessibilidade fornece os meios tangíveis, como as rampas, Libras, audiodescrição, tecnologia assistiva. A diversidade lembra que a diferença é regra, não exceção. A inclusão transforma essa pluralidade
em participação efetiva. Percorremos os 8 níveis de acessibilidade: a arquitetônica, a comunicacional, a digital, a atitudinal, a metodológica, a instrumental, a programática e, claro, a natural. E a gente compreendeu como cada camada se apoia no princípio do desenho universal para reduzir adaptações emergenciais. A gente viu aqui também que o protagonismo de pessoas com deficiência visual no planejamento e na avaliação das soluções é o ponto de virada que distingue acomodações provisórias de mudança estrutural. Falamos também da responsabilidade compartilhada. Falamos dos CRAS, dos CREAS, do CER, do Conselho Escolar, famílias, alunos e professores que precisam agir como peças interligadas, pois a falha de um elo recai sempre sobre o estudante, que já enfrenta mais barreiras no seu dia a dia. O fio que costura todos esses temas é a ação intencional pela inclusão. Sem intenção clara, acessibilidade vira detalhe estético, diversidade é folclore e inclusão se reduz ao discurso. A intenção se manifesta em escolhas cotidianas. Disponibilizar o conteúdo em formatos múltiplos antes que alguém peça, reservar parte do orçamento para manutenção de recursos assistivos, reunir a equipe para vivenciar oficinas sensoriais, questionar termos capacitistas numa conversa de corredor ou convidar alunos com deficiência para liderar um projeto ao invés apenas de convidá-lo para participar. A intenção transforma até onde der em até que dê para todos. É esse o exercício principal. Deixo, portanto, aqui 3 perguntas, reflexão, para que cada um leve consigo. A primeira delas é o seguinte: que barreira concreta eu posso remover amanhã no meu espaço? Não estou falando só de acessibilidade onde precisa investir dinheiro, uma rampa, um elevador. Não. Lembre-se que nós temos outros recursos de acessibilidade que são tão importantes, como o atitudinal e o comunicacional. Talvez seja reconfigurar o layout da sala, gravar a instrução em áudio ou imprimir pictogramas para sinalizar rotas dentro da escola. Ou desenvolver tudo isso junto com o seu aluno, com a pessoa da qual participa daquele ambiente. Segunda pergunta: de que forma posso envolver diretamente pessoas com deficiência nas decisões da minha escola, do meu ambiente, do meu serviço? Essa pergunta é muito interessante. Não como consultores simbólicos, mas como coprodutores de soluções. E a terceira pergunta é: como eu vou monitorar minha prática de inclusão ao longo do tempo? Indicadores simples, como por exemplo, participação em grupos, frequência, qualidade das interações, podem revelar avanços e lacunas invisíveis à primeira vista. Ou seja, a construção de uma escola inclusiva não é uma linha de chegada, mas um processo permanente de escuta, adaptação e celebração das diferenças. Que cada rampa instalada lembre que o conhecimento ganha alcance. Cada legenda inserida, que a voz se multiplica. Cada atitude anticapacitista, que o respeito é a lição mais duradoura. Agir de forma intencional pela inclusão é assumir que o direito de aprender, ensinar e conviver pertence a todos e que o nosso compromisso ético é garantir que ninguém fique à porta esperando para entrar. Até a próxima!